Bendición, hermanos. Amém. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias. Primeiro, em el livro de Neemias. Neemias está antes de Jó, antes de Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glorificado é o nome de Jesus. Antes de Esther, antes de Jó, antes de Salmos, antes de Provérbios, depois de Esdras. Glória a Jesus. Neemias capítulo 4, verso de número 6. Depois vamos estar lendo Efésios, capítulo 6, verso 12. Hoje é o último dia, irmãos, desta série de mensagens, aleluia, relacionado à armadura de Deus. Neemias capítulo de número 4, verso de número 6. Os que encontraram, digam glória a Jesus. Leamos do verso 6 ao verso 9, depois 17 e 18. Digo assim a palavra de Deus. Edificamos, pois, el muro e também toda a muralha foi terminada hasta la mitad de sua altura, porque el pueblo tuvo ânimo para trabalhar. Pero aconteceu que, oyendo Sanbalat e Tobias, e los árabes, los amonitas, e los de Asdod, que los muros de Jerusalém estavam reparados, porque já los portillos começavam a ser cerrados, se encolorizaram muito e conspiraram todos a una para venir atacar a Jerusalém e hacê-lo dano. Então oramos a nosso Deus, e por causa de eles pusimos guardas contra eles de dia e de noite. Repita depois de mim. Então oramos a nosso Deus. Mais forte. Então oramos a nosso Deus. Agora verso de número 17 e 18. Los que edificavam em el muro, los que acarreavam e los que cargavam com uma mão trabalhavam em la obra e em la outra tenia la espada. Porque los que edificavam, cada um tenia sua espada ceñida a seus lomos. E assim edificavam, e ele que tocava la trompeta estava juntos a mim. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 12. Ou seja, 18, perdão. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Efésios capítulo 6, verso 18. Os que encontraram, digam glória a Jesus. Leiamos a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em el Espírito, e velando em eles com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repita depois de mim. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em el Espírito, Toda oração e súplica em Espírito. e velando em eles com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Padre, Senhor de la glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta noite te alabamos e te adoramos por seu amor e por sua bondade. Senhor, Tu és o Deus fiel, Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor. Querido Espírito Santo,
Eu te alabo por sua presença aqui esta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Usa-me com poder e graça para ministrar tua palavra, Senhor. Usa tus hijos, Senhor, para que ao ouvir tua palavra, possam, Deus, compreender, entender e ser liberados, salvos, Senhor, transformados por tu santo poder. Que todos possam sair daqui pensando diferente, atuando diferente, sentindo diferente, Senhor. Que todos, ó Deus, recebam uma vida nova, llena del poder e da graça do Senhor Espírito Santo. Usa-me em tus manos, Senhor, e habla poderosamente com tu pueblo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar todos os irmãos, tenha liberdade de adorar a Deus, tenha liberdade de glorificar a Jesus. Todos são bem-vindos em estar aqui na presença do Senhor Jesus, por seu amor e por sua bondade. Amém. Como eu disse aos irmãos que hoje estaremos trabalhando o último dia do tema Armaduras de Deus. Trabalhamos sobre esse tema maravilhoso, 6, 7, completando 8 dias hoje. E trabalhamos em esses 7 dias antecedentes, trabalhamos sobre 6 peças fundamental da armadura espiritual. Pablo utiliza uma forma natural para explicar a espiritual. Por isso ele utiliza essa expressão armadura espiritual, ou armadura de Deus. E comparando, observando a armadura dos soldados romanos, que tinha 6 peças: um yelmo, uma coraça, um cinturão, uma espada, um escudo e também os calçados. Estas 6 peças era fundamental para, aleluia, o exército romano e todos os exércitos da época. E nós observamos que esta armadura completa, ou estas 6 peças, são representadas à luz da Bíblia Sagrada por meio da fé, aleluia, e da palavra de Deus e da oração. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos o tema orai em todo tempo. Glória a Jesus. A oração, eu quero que os irmãos compreendam que a oração não é mais uma peça desta armadura, não é. A oração é o que completa esta armadura. Esta armadura, sem a oração, não subsiste. Não há como nós vestir de toda a armadura de Deus, faltando a oração. Glória a Jesus. A palavra de Deus é fundamental para nós, pero ela deve estar presente em nossas vidas, acompanhada com uma vida de oração. Glória a Deus. A fé também é fundamental, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a predicação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Pero nós entendemos, de acordo com a Bíblia, que se não tivermos uma vida de oração, falta a fé. Aleluia. A fé caminha junto com a oração. Hasta porque, se não tivermos fé, não oramos. Porque imagina, orar, o que é orar? Orar é mais que falar, orar é dialogar. Glória a Jesus. E não existe um diálogo solo com uma pessoa. Um diálogo são com 2 ou mais pessoas. Então, quando nós oramos a Deus, nós dialogamos com Deus, dialogamos com o Espírito Santo, dialogamos com Jesus. Não hablamos solo, hablamos com Cristo. Hablamos, escutamos Cristo. Hablamos, escutamos o Espírito Santo. Hablamos, escutamos o Padre Celestial. Pero se nos falta a fé, nós não oramos. Por que muitos cristianos não oram? Por que muitos cristianos deixaram de orar? Porque a fé, acabou a fé ou diminuiu a fé. A falta de fé faz com que nós outros não acreditamos mais que Deus pode nos ouvir e nos dar a vitória.
Então, a fé é fundamental para nós outros seguirmos orando. Esta armadura de Deus, ela é completa no aspecto espiritual por meio da palavra, por meio da fé e da oração. Pero o texto aqui não está dizendo de uma maneira clara, pero está revelado aqui nesse texto que lemos aqui em Efésios capítulo de número 6, verso 12 ou 18, e muitos outros textos, como principalmente aqui no texto que lemos de Neemias capítulo 4, em todo este capítulo. Glória a Jesus. A oração nunca vem sola. Nós nunca podemos simplesmente só orar. A oração sempre está acompanhada com a vigilância. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Quando o Espírito Santo usa Pablo aqui para alertar a igreja, para orar em todo tempo, ele está falando de uma oração completa. A oração completa é acompanhada com a vigilância. Quando eu digo orai em todo tempo, e também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, está acompanhada com a vigilância. Cristo, quando ele foi ao monte chamado Monte Getsemane, ele foi orar, tanto em São Mateus, capítulo de número 26, São Lucas, capítulo de número 22, São Marcos, capítulo de número 14, Cristo chama a atenção de seus discípulos, chamando para orar. Pero antes de Jesus chamar para orar, Jesus chamou para velar com ele. E a palavra velar significa vigilar, manter-se disposto, ser prudente, aleluia, estar atento, em alerta, ser cauteloso. Glória a Jesus. Então, quando Cristo chega ao monte chamado Getsemane, Cristo deixa os discípulos ali, digo a eles, eu vou adentrar o monte para orar. E ele escorreu a dedo Juan, Jacobo e Pedro, e entrou em el monte com eles. Cristo deu uma palavra de ordem para eles: quedai aqui e velai, ou seja, quedai aqui e vigilai, estai atento, estai em alerta. Glória a Jesus. E Cristo adentra ao Getsemane, cerca de 50 ou 60 metros, para orar solo. E antes de Cristo deixar Pedro, Jacobo e Juan, Jesus abriu o coração para eles e disse: minha alma está angustiada hasta a morte. Quedai aqui e velai comigo, vigilai, estai atento, cuidadosos, aleluia. E Cristo sai a cerca de 50 metros para orar a solo com Deus. Cristo orou ao Senhor, dizendo: Padre, se possível, passa de mim esta culpa sem que eu beba. Todavia não seja hecho mi voluntad, pero la tuya. E a Bíblia que volveu Jesus, encontrou os discípulos dormindo. Os discípulos não estavam velando. Os discípulos não estavam orando. Jesus então se chama a atenção deles, dizendo: vosotros não pode velar comigo nem uma hora pode velar comigo. E aí Jesus dá uma segunda ordem. E na segunda ordem Jesus disse: velai, ou seja, vigilai e orai, para que não entreis em tentações, porque o espírito está pronto, pero a carne é fraca, é débil. Glória a Jesus. Meus irmãos, como é importante a oração, pero não a oração sola, a oração acompanhada com a vigilância. Primeiro Cristo disse: vigilai e orai, porque nós somos como um soldado de Cristo. Se estivermos orando e não estivermos vigilando, se estivermos orando, simplesmente orando, pedindo a Deus para nos guardar, nos livrar, nos dar vitória, nos sustentar dos manos, e não estivermos vigilando, atento, aleluia, podemos ser tentados e destruídos. Portanto, Cristo disse: velai, vigilai e orai. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cristo estava em el monte Getsemane para buscar a presença de Deus.
Os discípulos que ele eligiu para estar com ele ali, ele pediu para vigilar, porque eles também seriam atacados. E para não cair em tentações, Jesus dijo, vigilai e orai. Pero os discípulos não hicieron nenhuma e nem outra coisa. Eles não vigilaram e eles não oraram. Eles foram tentados. Quantos acordam que antes de Jesus falar assim com eles, Jesus disse que naquela mesma noite todos iriam escandalizar em Jesus? Quem acorda, levante a mão e diga glória a Jesus. Todos iam escandalizar em Cristo. E Pedro disse, Senhor, aunque eu morra contigo, eu não vou te escandalizar, não vou te negar. Aleluia. Jesus dirigiu ele, Pedro, Juan e Jacob, e disse, mira, vigilai e orai. Glória a Deus. Por quê? Porque para que não entreis em tentações. O espírito está preparado, pero a carne é débil. Não confie em sua carne. Não confie em seus desejos. Vigilai e orai. Pedro não orou e não vigilou. Juan não orou e também não vigilaram. Jesus quedou orando a solo. E quando volveu Jesus, eles estavam ali dormindo, porque o sono era pesado, era muito forte. Glória a Jesus. Quantas vezes tu empieza a orar e não consegue orar? Não pode orar. Por que não pode orar, pastora? Porque vive em sono. E muitos pensam, é porque trabalhei muito, é porque estou muito cansado. Não, é esse sono que vem, é o próprio Satanás que envia um sono para tu não orar, para tu não buscar a Deus, para não buscar a Jesus. Às vezes no culto mesmo, ele empieza o culto, alguns começam a dormir, e vem o sono e empieza a dormir no culto, não presta atenção. O que é esse sono? Cansaço não, é o próprio maligno, não quer que tu escute a palavra, não quer que tu adore a Deus, não quer que tu olhe ao Senhor. Pero hoje, em nome de Jesus Cristo, aleluia, será repreendido esse sono por o poder glorioso de Cristo, e a presença do Espírito Santo vendrá sobre ti com poder e graça e autoridade. Os discípulos não vigilaram e não oraram. Sabe o que passou? Quando Jesus foi preso, Pedro, a primeira coisa a fazer foi sacar a espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Se ele estiver orando e vigilando, ele saberia que essa não era a atitude de um cristiano. E ele parte para o segundo passo. Quando viu que não teria como livrar Jesus, Jesus foi levado para a casa de Anás e Caifás para ser rusgado por la madrugada. Ele quedou de lejos ali, cerca de um fogo, aquecendo do frio. Aleluia! De repente alguém chegou por 3 vezes, 3 pessoas perguntou a ele se ele era discípulo de Jesus. Que é isso, Pedro? Pedro foi vencido por la tentação. Ele negou Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Ele disse que não era discípulo de Jesus. Ele falou mal de Jesus. Vigilai e orai para que não entreis em tentação. Satanás não dorme, Satanás não joga de ser Satanás. Ele está buscando a oportunidade para levar a pecar. Portanto, pastor, eu estou orando e oro muito. Só orar não é suficiente. É necessário vigilar e orar, estar atento, ser cuidadoso, vigilante. Porque eu não sei, nós não sabemos de que lado vendrá Satanás. Nós não sabemos em que área de diabo vai nos atacar hoje. Mas se estivermos vigilando e orando, o Espírito Santo te guardará, te dará vitória. Quem crê, levante a mão e glorifique o Senhor. Adore o nome de Jesus Cristo, porque Ele está aqui hoje para te dar vitória. Glória a Jesus. Glória a Cristo. Aleluia. O texto que lemos em Neemias. Neemias era copeiro del rei Atarxerxes. A Bíblia nos ensina que ele viu alguns irmãos de Jerusalém, os primeiros que saíram do cautivério e voltaram para Jerusalém. Já havia mais de 60 anos que os primeiros judeus tinham volvido para Jerusalém. Neemias pergunta para esses: como está Jerusalém? Como estão os irmãos de Jerusalém? Como está a cidade? E eles contaram para Neemias que a cidade aún seguia sem muros, que a cidade não teria nenhuma proteção.
Los muros de la ciudad seguían, aleluya, destruida y los portales queimados a fuego. Alabado Deus. Neemias entendeu que Jerusalém não tinha nenhuma segurança. Los muros representam a oração, a vigilância e a oração. Nossas vidas estará sem nenhuma segurança se faltar vigilância e uma vida de oração. E como diz o Espírito Santo, orando em todo o tempo. Orar em todo o tempo significa orar em toda circunstância. Há muitos que entendem errado, equivocado o que diz o Santiago no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz assim: está alguém triste, ora, está alegre, cante. Muitos entendem que orar é só quando está triste. Paulo explica, não. Orar em todo o tempo, orar em toda circunstância, orar e vigilar quando está alegre, orar e vigilar quando está triste, orar e vigilar quando tem necessidade, orar e vigilar quando tem abundância, orar, vigilar e orar em todo o tempo, em toda circunstância, porque nunca sabemos em que área seremos tentados ou atacados por el maligno. Aleluia. Somos soldados de Cristo. Quem é soldado de Cristo? Levante a mão. Somos soldados de Cristo. Soldados são visados por os inimigos, por os adversários. E por mais forte que seja, não se engane, irmãos, não se engane. O diabo não tem medo de ti porque tu és lleno do Espírito Santo. O diabo não tem medo de ti porque tu és de oração, e ora 1, 2, 3 horas ao dia. Não se engane, o diabo não tem medo de ti porque tu lê a Bíblia todos os dias. O diabo não tem medo de ti porque tu habla línguas estranhas, interpreta línguas estranhas, profetiza, televisões. O diabo não tem medo de nós outros, não. Ele não tem medo. Aleluia. A única coisa que mete medo em Satanás é uma vida de vigilância e de oração constante. Glória a Jesus. Sempre ele vai buscar um médio, uma oportunidade de poder entrar em sua vida e destruir. Por isso o Espírito Santo está dizendo: vigilai e orai, para não entrar em tentações. Glória a Jesus. Neemias ayunou, vigilou, ayunou e orou 4 meses. Aleluia. Neemias capítulo 1. Compareceu diante do rei Artaxerxes. O rei permitiu ele volver para Jerusalém com uma comitiva de irmãos, de pessoas. Foi a última etapa, ou a terceira e última etapa de cautivérios que volveram para Jerusalém. Aleluia. Neemias empieza quando chega de em Jerusalém, dentro da cidade, destruída os muros, sem segurança. Ele empieza a orar, buscar de Deus um plano, aleluia, para reconstruir os muros. Ele dá um vistazo em toda a muralha, ora a Deus, faz um plano, reúne o povo e empieza a reconstrução. Pero tinha uma cidade chamada Samaria, um povo chamado samaritano que surgiu de uma mescla de pueblos com os israelitas que quedaram ali. Tinham ali outras pessoas de outros povos, árabes, amonitas e outros povos. Tinha um dos líderes da rebelião, amigo de Satanás, chamado Tobias, outro Sambalat e outro Gesem. A Bíblia nos ensina que quando eles quedaram sabendo que Neemias foi enviado para reconstruir os muros de Jerusalém, eles não quedaram felizes. Porque eles queriam que a cidade quedava sem segurança. Porque queriam ter o controle da cidade. E começou a enviar mensagens para distrair Neemias. Pero Neemias, ele estava focado na obra do Senhor. É tanto que, quando enviaram a mensagem, ele disse: eu não posso parar. Eu não posso ter com vosotros, porque eu tenho uma obra.
Em outras palavras, estou focado na obra. Eu não posso deixar de trabalhar, de fazer a obra. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de consagrar. Eu não posso sacar, quitar os olhos desta obra. Não posso deixar de vigilar. Eu tenho uma grande obra. Quem tem uma grande obra, levante a mão. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele ia trabalhando com as pessoas. Pero Tobias, reunido com o exército de Samaria, dijo: mira, os muros não vão alante. E são muros tão débeis que uma zorra que passa por riba já o derruba. Não vai alante. Aleluia. Pero li aqui no verso número 6 que Neemias, com os siervos de Deus, edificaram o muro hasta la metade. Aleluia. E quando Tobias viu que a muralha de Jerusalém estava construída hasta la metade, ele quedou preocupado e quedou irado. E Neemias escreveu dizendo que chegou a metade porque o povo estava animados. Quem entendeu, diga amém. Nós outros não podemos construir nada, irmãos, estando desanimados. Nós outros não podemos ser sanados estando desanimados. Glória a Deus. Quando o pastor ou algum irmão lançar uma palavra de poder sobre tua vida, tu vai quedar sanado. Não diga AB, diga em nome de Jesus. Querendo Deus, não diga em nome de Jesus. Aleluia. A obra vai crescer. Não diga quero ver, diga vá em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Deus não conta com pessoas desanimadas, Ele conta com pessoas animadas. E pessoas animadas não é sinônimo de saber tudo, de ter capacidade, de ter todo conhecimento, toda força. Pessoas animadas em Deus não significa que eles sabem tudo, que eles podem tudo, que eles logram tudo, não. Significa que está disposto, mesmo sem saber, pero creem na provisão divina. Oh, glória! Um cristiano animado, tu chega a ele e pergunta: tu sabe o que fazer? Não, eu não sei o que fazer. Aleluia, eu não sei para onde vamos, nem o que vamos fazer, pero eu estou disposto, diga o que eu sei que estou disposto a fazer. Aleluia, o que temos que fazer agora é orar, então vamos orar. Não é evangelizar, vamos evangelizar. Aleluia. É predicar, vamos predicar. É estudar a palavra, vamos estudar a palavra. É reunir com os jovens, vamos reunir com os jovens. É reunir com as irmãs, não, eu não sou maior, não importa, eu sou jovem. É para reunir com as damas, reunimos com elas. Aleluia! Deus conta com cristianos animados, dispostos a ir na guerra e vencer para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Neemias disse algo fundamental aqui. Ele disse assim: o Senhor peleará por nós outros. O Senhor peleará nossa batalha. Quem crê que Deus vai pelear sua batalha, levante a mão e glorifique o Senhor. O que eu hago, pastor? Só ora e confia. E deixa que Jeová batalha suas batalhas. Se for necessário, o próprio Deus vai parar aqui e destruir seus adversários e tirar vitória para a glória do nome do Senhor. Nós todos temos que aprender a vigilar e orar e deixar o Deus vivo, Senhor do exército, trabalhar por sua igreja em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo me ensinou, irmãos, parar e ver Deus trabalhar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu esforçava muito, não via Deus assim quase nada, pero hoje eu não. Hoje eu só quero mirando Deus atuar. Eu não sano a nada, não esforço para sanar nada.
Eu só quero aqui mirando o Espírito Santo sanar. Ele sacar o tumor, queimar a enfermidade, destruir o poder demoníaco. Estamos aqui para contemplar a glória de Deus. E que haremos? Vigilamos e oramos. Estamos vigilando. O demônio não vai entrar aqui em nome de Jesus, não vai entrar. Oh glória, vigilamos e oramos e adoramos ao Senhor. Muitas vezes não temos nem muito o que pedir. É só dizer graças, Senhor, graças a Jesus. Graças, Espírito Santo, que Ele vai queimando o mal, vai destruindo o tumor, queimando o câncer, vai destruindo o poder de Satanás. Vigila, ore, e o Espírito Santo se manifestará sobre ti. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que Neemias isso? Delante das ameaças? Porque tinha judeus que estavam vivendo naquela região. E dijo Neemias que eles trajo 10 vezes notícia a Neemias. Mira, estão preparados uma trampa. O exército de Samaria está preparado. Vai venir aqui, correndo os outros de surpresa. Aleluia. O que Neemias disse? O versículo 9 nos ensina que ele se pôs a orar. Orou ao Senhor Deus. Glória a Jesus. O que tu tens que fazer, irmãos? Tu és soldado de Cristo. És ou não és? Delante dos problemas, das portas cerradas, enfermidade, sei o que seja, que tu tens que fazer antes de abrir a boca para falar tonteria e profetizar maldição. Ah, para mim nada dá certo. Eu sabia que ia dar errado antes de abrir a boca para falar tonteria. Aleluia. Ore ao Senhor tu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se tu aún não eres, tu necessitas ser conhecido no cielo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós outros nunca fomos ao cielo. Jesus disse: nadie foi ao cielo a não ser aquele que barrou. Esse é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pero nosso nome tem que ser conhecido no cielo. Quando hablar de ti, los ángeles de Deus não sei quem eres. Oh, aleluia. É hablado sobre ele aqui no cielo. As orações dele chegam aqui todos os dias. Dizendo ao outro idioma, hasta eu fui enviado por Jeová para guardar ele um certo dia. Outro dizer, eu que fui enviado um dia para, aleluia, derrotar um demônio que estava armando uma trampa para destruir a família dele. E o seu Jeová me dijo, anda, barra de destrua esta trampa maligna e de vitória de servo. Glória a Jesus. Tu necessitas ser conhecido ao cielo. E tu só não serás conhecido por meio de uma vida de vigilância e orações com ação de graça. Glória! Ai, como é grande a unção do Espírito Santo aqui esta noite. Como é grande a unção do Espírito Santo aqui. Aleluia. Dei bandaga suivalaia. Neemias orou ao Senhor com o povo. Sabe o que ele disse? Ele dividiu o povo, dividiu a multitud. A metade quedou armado com lança, espada, escudo, arco, flechas. Quedou guardando a cidade. E a outra metade em el trabalho da construção. Pero mira como é a estratégia do Espírito Santo. Mesmo a outra metade que quedou encarregada da obra, da construção, aqueles que eram responsáveis para levar água, levar pedra ou cimento, que seja, eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão sustenia a espada. Glória a Jesus. E os obreiros que estavam ponendo a pedra, edificando os muros, eles trabalhavam com a espada em seus lombos. Todos preparados. O que significa isso, pastor? Significa que eles estavam trabalhando e estavam orando. Eles trabalhavam e vigilavam. Aleluia. Glória a Deus.
Ele estava ali trabalhando, edificando o muro, pero se a qualquer momento os inimigos surgissem para guerrear com eles, ele pegava, aleluia, a ferramenta, corria a espada e defendia a ciudad. Oh, aleluia, porque ele que está trabalhando em seu trabalho, pero tem que estar em outra mão, correndo a espada, a palavra guardando em seu coração. Tu tem que estar de passeio, pero tu tem que estar orando e buscando ao Senhor. Quantos cristianos que caem em pecado quando saem de vacações? Porque muitos pensam que sair de vacações é correr vacações hasta pela vida espiritual. Mas nós não podemos viajar de vacações, pero jamais podemos correr vacações pela vida espiritual. Tu pode ir na praia, pero não pode evitar de vigiar e de orar. Tu pode sair ali para onde quer que praia, pero tem que vigiar e orar, para que o Espírito Santo pueda te guardar e proteger. Glória a Jesus. A vigilância é fundamental. A vida de oração é fundamental. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles venceram. Eles concluíram a obra. Quantos não concluem a obra, irmãos? E por que não concluem? Por que não completam? Ah, pastor, eu desanimei. Eu desisti. Irmão, desânimo, desistência não é excusa delante de Deus. Glória a Jesus. Pastor, foram tantas coisas que tu não imagina. Nunca serviu, nunca vai servir de excusa para Deus. Alabado Jesus, aleluia. Foram muitas perseguições. Me odiava, me intentaram matar. Intentaram matar Neemias. Intentaram matar os construtores. Pero não desanimaram. Não desistiram. Aleluia. Seguiram orando, vigilando. E Deus concedeu vitória para eles. Glória a Deus. A oração, ela é acompanhada com a vigilância e também com a perseverança. Alabado Glória a Jesus. Glória a Deus. É típico de muitos cristianos, irmãos, viver de campanhas. Eu vou fazer uma campanha de 3 dias, ou 7, ou 21, ou 40 dias de orações. E quando está em esta campanha, ele está orando, está vigilando, está buscando a Deus. E tal. E de repente termina, ele pensa, ora, já terminei meu propósito. Ele acredita que é como se estivesse a hora em ele automático. A hora de eu poder viver 1 ano assim, tranquilo, porque eu tenho em armazém muitas orações, muitos ajunos e consagrações. Não é assim, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Amém. A Bíblia ensina, Colossenses 4, versículo 2. Digo, perseverai em la oração, velando em ella com ação de graça. A palavra perseverar é o mesmo que continuar em seu propósito ou meta. Aleluia. Continuar, não desistir, não parar, não derrar. Glória a Deus. Não podemos orar muito na semana e quedar o resto do mês ou do ano sem orar. Orando um pouco. Devemos orar com perseverança. Romanos 12, 12 diz, alegrai na esperança, sede paciente em tribulação, persevere na oração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o Espírito Santo diz, aleluia, para sermos firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, firme, como uma roca inabalável, constante. Temos que ter constância. O problema muitas vezes em nós outros está em la constância, em dar seguimento, em dar continuidade. Uma semana estamos animados, e uma semana somos invencíveis, e uma semana glória a Jesus, tudo está dando certo.
Satanás está debaixo dele pé. Passou aquela semana. Ah, o que passa, irmão? Onde estão os glórias que tu dá na igreja? Ah, pastor, eu estou me vindo um barrum. Já nem quero mais ir na igreja. Já não quero mais orar, pastor. Já vi que essa coisa de ser obreiro, de evangelizar, predicar, não é mais para mim. Como está lá a vida de oração, pastor? Já não tenho nem força mais para orar. O que está faltando? Constância. Não temos que sair correndo. Pero temos que ter constância. Pastor, eu não consigo correr, consigo caminhar. Pero que camine, não pare. Não, eu consigo correr, pastor, que corre também, não pare. Tenha constância. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Pastor, eu estou começando a hora. Eu aún não logro orar uma hora. Eu só logro orar 30 minutos. Então tenha constância em 30 minutos. Aleluia. Firme e constante. E sempre abundante. A palavra abundância significa crescimento. Hoje tu está orando 30, amanhã na hora e 35. Depois siga na constância e na abundância para 40 depois, aleluia, 50 depois, uma hora depois, venha nós, sempre abundante, constância e abundância. Nunca olvida dessas três palavras bendecidas: firme, constante e abundante na obra do Senhor. Tu quer vencer? Então em la vigilância e na oração, seja firme, constante e abundante, e Deus te dará vitória. Tu sempre serás um soldado não derrotado, pelo vencedor para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória Espírito Santo. Aleluia. Agora, algo, irmãos, que muitas vezes nós outros como cristianos não compreendemos, é que pensamos porque servimos a Cristo, somos intocáveis, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ele maligno não lhe toca. Está falando de destruição, o diabo não pode destruir quem é de Deus. Ele não pode. Pelo soldado, quem já viu soldado não ser herido? Quem já viu alguém, um exército, ir à guerra e volver? Vencemos. Os inimigos se renderam. Aí muitos pensam, mira, nosso exército venceu. Venceu nosso exército. Todo mundo está... Não, venceu, pero alguns morreram. Uns volveram sem o braço, outros sem a perna. Quem entendeu, diga amém. Outros volveram faltando parte da cabeça. Uns faltando o dedo. Uns volveu quase morto, herido. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Somos um exército. Aleluia. Os ataques são grandes para com nossas vidas. Pero se vigilarmos e orarmos, seremos mais que vencedor por aquele que nos amou, a saber, Jesus. Glória a Deus. Esteja atento. Eu já disse aos irmãos que em Rio de Janeiro, uma irmã estava em sua cozinha lavando as vasijas. E ela disse a nós outros que o Espírito Santo falou com ela: vai orar. E ela disse ao Espírito Santo: Senhor, eu vou terminar de lavar essas vasijas e eu vou orar. E o Espírito Santo disse por a segunda vez: vai orar. Aleluia. E ela disse: Espírito Santo, só vou terminar de lavar essa porta e já vou orar. E o Espírito Santo disse por a terceira vez. E a irmã não resistiu, derrou a porta e correu com a mão suja de jabón. Entrou em sua habitação e começou a orar, a falar com o Senhor e agradeceu o Espírito Santo. E ela viu 2 demônios salir por el techo de tu casa e um falava com o outro. Todas as vezes
que venimos aqui para correr. Esta mulher está orando. Alabado Que passa com esta mulher? Que passa de uma vigilância e oração, constância, intimidar com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, Deus não necessita dizer muita coisa. Uma só palavra que de Deus entendemos tudo. Glória a Deus. Uma só letra ou um só número. Alabado Jesús. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Aleluya. Amém, irmãos? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Eu digo, seja amigo dele. Aleluya. Gloria a Dios. Seja amigo dele. Todos os planos do diabo contra a tua vida e tua família, o Espírito Santo vai te alertar. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Ele vai. Aleluya. E vai te dar vitória. Amén. Gloria, Ezequiel, para terminar, Ezequiel 33. gloria a Jesús. Nos ensina o Senhor chamando ele de atalaia. Que eres um atalaia, irmãos? Um atalaia é um vigilante. Alabado. Em las cidades, geralmente em las cidades, se construíam muitíssimas torres de vigia. E a atalaia quedava nessa torre. O serviço dele era quedar mirando, vigilando. Ele não podia dormir. Alabado. E uma trompeta em suas mãos. Se porventura vesse algum exército venindo contra a cidade, tocar a trompeta e poner a cidade em alerta. Aleluya. Gloria a Dios. Nós outros somos atalaia. Alabado Jesús. Esse cargo de vigilância não é de Deus, é nosso. Alabado Jesús. Nós outros somos tão tranquilos que queremos poner a responsabilidade tudo em Deus. Queremos que Deus saiba as pessoas que evangelizamos. Queremos que Deus cuide de nós outros se nós vigilarmos. Aleluya. Ele nos dijo para vigilar Gloria a Dios. e orar. Tu és uma atalaia. Alabado Jesús. Se tu não construiu aún, construya uma torre de vigília. Alabado Jesús. Esteja sempre atento. E o Senhor vai te guardar. Alabado. Ele vai te livrar. E Ele vai te dar vitória. Aleluya. Tu, em nome de Jesus, adentrará em 2023 Oh, gloria a Jesús. com nova perspectiva de vida. Aleluya. Entrará um novo ano. Geralmente, muitas igrejas loadas já dizemos também para os irmãos fazer um projeto de vida. Paga um projeto de vida que tu quer, uma casa, um coche e tantas outras coisas, um emprego. Ponga aí, vamos orar para Deus abrir a porta para ti. Não há projeto de vida melhor que poner tua vida espiritual nas mãos do Senhor. Adentrar o 2023 vigilando e orando, firme, constante e abundante na obra do Senhor. E Ele vai anandi. Aleluia. Gloria a Dios. Ele vai anandi tudo que for necessário em tua vida. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Quem entendeu, diga bem. Amén. Vamos sobre os pés, vamos orar. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado. Vamos falar com o Senhor. Glória a Jesus. Oh, gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Cierra os olhos. Alabado Jesucristo. Gloria a Dios. Abre o coração. Santificado sea tu nombre. Glória a Jesus. Alabado sea el Señor. O Espírito Santo está aqui. Y ayúdanos. O Espírito Santo já está atuando aqui esta noite. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Glória a Deus. Conecta a presença do Espírito Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Abundante, Padre. Ei, mandai churabadagasu de deblo rabalai chuiva. Glória a Jesus. Se tu não tens vivido uma vida de vigilância, não tens tenido perseverança, firmeza, constância, abundância em tu vida,
de orações e vigilância. Habla com Jesus hoje. Habla com o Espírito Santo neste momento. Aleluia. Sempre podemos começar de novo. Glória a Jesus. Habla tu coração e del íntimo. Habla com o Senhor. Se tu reconhece que esta palavra fuera para ti, diga: Senhor, eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra, Senhor. E eu admito que eu necessito melhorar. Eu necessito vigilar mais. Eu necessito ter mais firmeza em minha vida de fé. Eu necessito ter mais constante na oração. Eu necessito ser abundante, Senhor, em tua obra. Deiva lá e churimi bebê blafai chuiva. O Espírito Santo está aqui, ele pode te ouvir, ele está em ti. Deiva lá e chudeclava. O Espírito Santo está dizendo: soldado, ponga-te em la posição. O Espírito Santo vendrá sobre ti esta noite e te llenará, te capacitará. Urabadai, Jurimi, Bebelacanta, Rebalaba, Subala e Judeva. Seja capacitado por Ele, seja llenado por Ele. Urabadaga, Suicanta, Rábia. O Espírito Santo sempre está aqui para nos ajudar. Ele sempre está presente para te ajudar. Abre o coração e pida: ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me a ser mais vigilante. Abre os olhos, Espírito Santo. Dê-me sensibilidade espiritual, que eu possa estar sempre atento ao risco, ao perigo, ao mal, e também atento à voz do Espírito Santo, ao amor, à glória e à unção gloriosa do Senhor. Aleluia. Ei, barabanaga, suribebebloa, naitudeva. Ele está aqui como cascata, ele está aqui como cachoeira. Glória a Jesus. Vai depender de tu beber desta água ou não querer beber desta água. Há muitos que estão bebendo desta água viva. Se tu quer ser saciado esta noite, beba desta água viva. Beba desta água viva. Receba a unção gloriosa do Espírito Santo em sua vida. Seja sanado, liberado, renovado, liberado por ele poder glorioso do Espírito Santo. Diga a ele: Senhor, eu estou decidido a aceitar tua palavra, aceitar tua ordenância. Eu já aceito, estou disposto a negar minha vontade para ser a tua. Diga: Espírito Santo, entre em minha vida, tome o controle de minha vida, tenha misericórdia de mim, dê-me graça, uma vida nova. O Espírito Santo vai atuar hoje, em nome de Jesus. Oh, alabadaga, sorebebegere badagantu e valai judeva. Pastor, eu tenho pecado muito. Não importa o quanto tu pecou, não importa o quanto tu falhou, Jesus sabe disso. E assim Ele te ama e quer te perdonar. Abra teu coração, confessa, deixa, se arrependa, volta para Cristo, suplica pela ajuda e a misericórdia dele. O Espírito Santo vendrá com força e autoridade sobre tua vida. Oh, Espírito Santo, vai renovando o Senhor em nome de Jesus. Vai renovando o Senhor, renova com línguas estranhas, renova, Senhor. Bautiza, Padre, com o Espírito Santo. Bautiza, Jesus, bautiza esta noite, Senhor. Sana, Padre, sana. Queima essa enfermidade, destrui este mal. Esse espírito de enfermidade queima, Senhor. Queima, Jesus, destrui a compulsão do poder. Opera tu milagre nesta vida, Senhor. Saca esta debilidade deste homem e desta mulher.
Saca, Deus, essa fragilidade espiritual, esta angústia, esse desânimo que consome a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, hoje, impacta este povo com tu unção e com tu poder. Prepara esta igreja para entrar em 2023. Aleluia, cheio do poder da unção do Senhor. Prepara esta igreja para ganhar esta cidade, este país, para ti. Em nome de Jesus, venha, Espírito Santo, venha e sopra sobre este povo, venha e sopra sobre estas vidas, venha, enredra a vida, em eles vida abundante, enredra em eles, Senhor, o sopro do Espírito Santo. Aleluia, glória, lava da gassure, bebê, calamantuiva, bebeblo, ramandagassure, bebeblo, bebeblo. Implai, remandorega, suiclo, andai. Deixa o Espírito Santo te usar esta noite. Aleluia, lamandoba. Telebreca, lamando, gelege, suribide, lamandobada. Oh, aleluia, lanchorege, sulamaicho. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, é o nome de Jesus Cristo, Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Podem venir aqui, os irmãos. Aleluia. Invito os pastores também para venir para ajudar a orar. Aleluia. Podem venir, Jesus vai sanar. Aleluia. Já está sanando. Oh, aleluia. O Espírito Santo já está obrando. Pode venir aqui, aleluia. Glória a Deus, é o milagre de Jesus, pelo Espírito Santo, será realizado em tua vida esta noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, ponga tu mano sobre esta vida, Senhor, e opera tu milagre. Destrua, Deus, todo mal, toda enfermidade, toda tentadura espiritual. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu ordeno em nome de Jesus. Mata nesta vida, Senhor, confirma a nossa luz e o milagre. E llena esse jovem de tu poder e tu unção. Dá livramento, Senhor, a ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, todo enfermo. Padre, repreenda, Senhor, toda dolor e todo mal. Queima com fogo divino. Em nome de Jesus. Falou aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Senhor, manifesta tu poder agora sobre esta vida, Senhor. Manifesta o poder, Senhor, em Eloído de tua vida. E vai repreendendo este mal, Senhor. Vai repreendendo, Pai, essa infecção. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. E provocou esta infecção em Eloído desta mulher. Eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora. Está causando esse pouco no ouvido dela. Em nome de Jesus. Vamos, demônio. Vamos. Espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno. Em nome de Jesus. Eu te mando a hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-lhe em nome de Jesus.
Dale. Toda surdez. Em nome de Jesus, surdez agora. Mete. Destapa agora esse ouvido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmã? Como está? Mira o ouvido. O Espírito de Deus está nesse lugar. Senhor, que tu milagre, tu sanidade, Senhor, seja concretizado nesta vida. Em nome de Jesus. Está aqui para me está aqui para guiar o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, repreenda todo mal, a toda enfermidade. Toca, Deus, nos nervos deste corpo. Na vesícula, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmão.